que é a endometriose? A mulher tem uma camadinha dentro do útero que chama endométrio. A mulher, esse endométrio responde aos hormônios do mês a mês e aí acaba sangrando. Então a mulher, ela cresce, o endométrio sangra, cresce. Esse tecido do endométrio cresce fora do útero, cresce na pelve da paciente. E aí a paciente sangra na barriga. Então ela tem uma dor cíclica, ela tem um sintoma chamado de dismenorreia, que é uma dor cíclica durante a menstruação. E isso aqui, toda vez que ela sangra ali, ela produz um processo inflamatório local. E ao longo do tempo, cronicamente, tudo que puder ser anti-inflamatório ou menos inflamatório ajuda muito. Controlar o microbioma, né, seja ele em qual sítio for, é muito difícil, porque ele tem interferência direta do meio, né? Temperatura influi, relação sexual influi, remédio influi. E quando eu vou para antibiótico-terapia, bagunçou tudo, porque ele acaba matando não só o que é ruim, mas o que é bom também. E se eu acabo matando o que é bom, a proteção natural que eu tenho sumiu. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do podcast da Testify, o Laudo Bom da Vida. Um podcast que trata de assuntos ligados à saúde, à genética e alta complexidade. Eu sou o Mesacapo, faço parte da equipe da Testify e hoje nós vamos falar sobre endometriose e SOP. SOP, eu tenho a minha colinha aqui, é um nome difícil, significa Síndrome do Ovário Policístico. E para falar desse tema, nós trouxemos dois convidados, o Dr. Luiz Pina, ginecologista, e o professor Marco Antônio Zonta, uma das maiores autoridades em HPV do país. E para começar, eu gostaria primeiro de apresentar, né, o Dr. Luiz Pina. Eu gostaria que o Dr. Luiz Pina falasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua especialidade, o momento da sua carreira, e depois o Dr. Marco Antônio Zonta. Legal, tô super feliz pelo convite, queria agradecer vocês dois, eu tô com amigos aqui, o Zonta já é um amigo de velha guerra. Eu sou ginecologista, né, como você formou, eu me formei, fiz ginecologia, depois eu fiz laparoscopia, né, no Hospital das Clínicas, e foquei minha carreira em endometriose. Eu fiquei quase 10, 12 anos no Hospital das Clínicas sobre endometriose, e aí acabei indo para fora do país, focando em reprodução humana. Morei 3 anos fora para fazer doutorado, pós-doutorado. Então hoje eu trabalho com reprodução humana e endometriose. Essa é a minha especialidade. Vamos bater um papo, vamos falar também bastante sobre o ovário policístico, né, que é uma síndrome muito comum, né, uma alteração ovariana bem frequente, uma endocrinopatia mais comum na mulher. Então acho que vai ter bastante coisa pra gente falar. Queria agradecer de novo o convite, né? Queria também elogiar o nome do podcast de vocês, parabéns. Acho que o Laudo Bom da Vida. Toda vez que você vê uma ideia brilhante, você fala, pô, por que ninguém teve essa ideia ainda? O nome é muito bom. Então eu queria agradecer o convite. Queria também falar pro Zonta que eu acompanho ele, gosto muito das coisas que ele faz, tenho muita paixão por ele. Trouxe um livro pra ele hoje. E é isso, vamos falar sobre esses assuntos. Zonta. Legal, o Dr. Zonta vai ajudar a gente a conversar com o Dr. Luiz Pina. Se apresente, Dr. Marco Antônio Zonta. Estamos aqui, né, na nossa casa, é um prazer tê-lo aqui, Luiz. É muito bom ter o amigo Luiz e o doutor Luiz, né, o Doc, que a gente sempre conversa, respeito, não só conversa, trabalha junto, né, em alguns projetos grandes. Trazer gente para nossa casa que conhece o assunto, que fala de verdade, né, e tem propriedade para falar sobre isso. Agradecer de coração o livro, adoro, sabe que eu vou ler, sabe que eu vou pesquisar, né? A gente trabalha muito em consonância com os assuntos aí, cada um na sua. Eu tô aqui, né, desde da fundação da história aqui, represento a diretoria científica e de desenvolvimento da Testify Inside, e sempre um prazer poder contribuir com o MES, né, nosso mediador hoje, e poder trocar bastante informação da parte científica e também do nosso dia a dia, né? A gente vive aí no diagnóstico, na pesquisa clínica e também nas áreas de outros conhecimentos. Eu tenho certeza que vai ser mais uma aula essa entrevista. E para aproveitar, como o Dr. Marco Antônio Zonta citou o livro, gostaria de apresentar o livro do Dr. Luiz Pina, né? Um guia completo sobre endometriose e infertilidade,
o doutor Luiz Pina está lançando. Fala um pouquinho do livro, doutor. Legal, esse assim é um livro que, como quase tudo que eu fiz na academia, né? Eu sou professor da faculdade, tenho alguns alunos de mestrado, doutorado também, e eu nunca tinha encontrado um livro focado em endometriose e infertilidade. Então, assim, para falar rapidamente da doença, a endometriose é uma doença inflamatória crônica, pélvica, principalmente nas mulheres, e ela basicamente pode causar dor e infertilidade. Esse braço de dor, acho que a gente deve conversar um pouco sobre isso hoje, mas o braço e infertilidade é um assunto que eu gosto muito, porque basicamente você não pode bloquear a paciente tem desejo de engravidar e ela tenta engravidar e não consegue. E eu nunca tinha encontrado um livro sobre endometriose e infertilidade. Quase todos os congressos que a gente vai, é um assunto que cada um tem uma opinião, então realmente tem uma brecha na literatura de o que fazer com a paciente infértil que tem endometriose. E aí, assim, claro que a gente não escreve um livro desse tamanho sozinho, né? Tem vários autores. Então a gente considera hoje que um livro você é mais um coordenador do que propriamente um escritor de tudo ali. Então a gente tem 18 ou 20 autores que escreveram junto comigo o livro. E a gente vai estar lançando, eu queria agradecer a oportunidade de aqui em primeira mão. Primeira vez que a gente mostra aqui num podcast o livro. A gente vai lançar dia 23/8 no Oswaldo Cruz, no hospital. Então tá todo mundo convidado, mas é um livro que realmente tem todos os capítulos falam de endometriose quando a paciente não consegue engravidar. É um ponto específico de cada um desses achados, assim. Então... E para encontrar o livro, para comprar o livro, doutor, aonde a gente... Legal, boa pergunta também. A gente vai primeiro lançar lá no Oswaldo e depois vão para as principais plataformas. Para a Amazon, a gente vai acabar vendendo nas principais plataformas. Perfeito. Ótimo. Será recomendado. Boa. Muito bem recomendado. Sucesso, doutor. Legal. E bom, para começar... Eu não posso deixar de ter a minha cola, ainda mais tratando com 2 feras aqui. E eu tenho a minha colinha para começar a fazer a pergunta para vocês. E a primeira pergunta é o seguinte, doutor. Existem fatores genéticos relacionados a essas doenças, né? Que é o caso da endometriose e da SOP, né? É possível identificá-los? Sim, então acho que podemos... Assim, são 2 síndromes, 2 doenças ginecológicas bem distintas. A gente pode falar um pouco... Pode começar pelo ovário policístico. O que você acha, Zonto? Vamos falar primeiro de endometriose? Não, toca Mas a endometriose, acho que o ovário policístico, né, era uma síndrome que foi descrita pela primeira vez em 1935 por 2 autores, né, Stein e Leventhal. A gente chamava de síndrome de Stein e Leventhal. E ela é uma síndrome que basicamente a paciente não ovula de forma adequada. Ela é uma anovuladora crônica. Então a gente ela é uma síndrome que chama anovuladora crônica hiperandrogênica. É um nome meio difícil de falar. Mas basicamente é uma mulher que não ovula, não tem um ciclo menstrual regular, e ela tem aumento dos hormônios masculinos, né? Na esteroidogênese ovariana, né? Na formação de hormônio, uma parte funciona bem, que são as células da teca. Então a teca produz androcenidiona, que é um marcador, o paciente tem uma hipertecose, produz muito desses hormônios masculinos e a aromatase do ovário dela não funciona. Então ela tem um defeito na cascata da enzima do ovário ali, enzimática, que faz com que ela não converta essa androcenidiona em estrogênio. Então ela tem dificuldade de produzir estrogênio, que é o hormônio feminino. A gente brinca que as mulheres estão aromatizadas. A mulher foi aromatizada, ela produziu estrogênio através da ação dessa enzima chamada aromatase. Então ela começa a ter marcadores masculinos, né? Depois eu queria escutar um pouco a opinião dos Zonta. Os Zonta deve ter visto um monte de paciente assim, né? Elas têm barba. Claro que tem vários aspectos ali da doença. Tem pacientes que têm muito sintoma, tem pacientes que têm um pouco menos. Mas a gente consegue ver que essas pacientes têm componentes genéticos, para não fugir muito da pergunta. Então, se você tem história familiar, você realmente tem uma chance maior de encontrar na prole. É claro que não obrigatoriamente tem na família, a paciente pode ter as alterações genéticas pós-divisionais, né, aparecer o ovário policístico numa geração nova, mas quase sempre a gente identifica algum tipo de componente familiar e alguma alteração genética. Na endometriose, por exemplo, a gente achou o cromossomo 8 e o cromossomo 11 com alteração. Agora, a dificuldade é que a gente não acha em todo mundo, né? Tem pacientes que não têm alteração genética e mesmo assim expressam a doença. Ela é mais funcional, né? É mais funcional. Ela é mais funcional do que a ação genética em cima. Né? Perfeito. E como são alguns genes específicos, a gente não consegue dosar o gene específico, muitas vezes. Mas, Zonta, me fala, o ovário policístico, acho que vamos falar primeiro do ovário policístico, né? Depois, que a gente terminar, a gente fala na endometriose. Uhum. E o legal que eu estou percebendo aqui, como o doutor Luiz
é professor e o Dr. Marco Antônio Zonta também são professores, vocês têm uma linguagem bem bacana, porque está todo mundo entendendo isso, porque a maioria do nosso público também não só são profissionais da área de saúde, mas é um público de uma maneira geral, né? E a linguagem que vocês têm adotado está começando legal, é uma forma de todo mundo poder entender. Bacana. Bacana. É o que você falou, né? Não é uma doença nova, é uma doença que já vem de um tempo, né? Do século passado, que sofria muito, né? Começou com diagnóstico clínico a princípio, justamente por sinais e sintomas. Depois, com a inovação, com as tecnologias, vieram os hormônios, a fase hormonal, né? Então, o desequilíbrio hormonal que acontece nessa mulher e sugere, né? É característico da SOP, né? E hoje a gente consegue identificar bastante mutações, né? Por meio do sequenciamento, por meio de testes moleculares, você consegue identificar genes e mutações associadas às pacientes com SOP. Algumas associadas à produção do hormônio, outras associadas à deficiência de produção do hormônio, outras associadas a funções indiretas de hormônios masculinos que atuam sobre a mulher, fazendo com que aconteça esse desarranjo, né? Então, a grande vantagem do mundo moderno hoje é que a gente está conseguindo se aproximar do resultado. E como você explicou muito bem, né? De repente não tem o gene nem a mutação que aparece, mas tem a alteração funcional que ela precisa ser investigada, que ela pode ser direta, né? Do próprio trato genital feminino inferior, ou uma associação indireta, né? De adeno-hipófise e córtex adrenal e assim por diante. Então, sensacional. Hoje a gente consegue entender um pouco a fisiopatologia, o mecanismo da doença, que pode auxiliar e tem que auxiliar o clínico a atuar em cima. Não, fundamental. Acho que o que o Zonta falou agora, assim, esses testes todos que a gente tem visto ajudam o clínico a saber que tipo de ovário policístico. Então, eu acho que o que a gente viu lá atrás, talvez há alguns anos, quando eu vim na faculdade, o ovário policístico era uma coisa só. Hoje em dia, assim, quando você tem algum teste específico, você fala assim, essa paciente vai se beneficiar de tal tratamento, de tal tratamento. Então a gente está refinando muito mais com esse suporte, né? Exatamente. E a gente consegue atuar com a epigenética aí, né? Então a paciente que tem alteração e a mutação, não obrigatoriamente ela vai desenvolver a doença, né? Mas ela tem o gatilho, pode ter um gatilho que vai acionar esses genes aí, você pode modular e não fazer com que o gatilho aconteça, né? A parte hormonal é de praxe, né? O clínico atua 100% em cima e consegue modular essa mulher no eixo neuroendócrino dela, né? Mas é isso. A inovação hoje vem para ajudar o médico a resolver o problema. Vocês estavam falando de testes, né? Até desculpa a minha falta de informação, mas eu estou aqui aprendendo com vocês. Quando vocês falam de testes, tem uma relação direta com as análises de microbioma vaginal e endometrial? No diagnóstico? Tem, então, como o Dr. Luiz falou, é um processo inflamatório, né? Então, quais são os gatilhos, quais são os estímulos? Infecção bacteriana é um dos principais, principalmente no endométrio, né? Há muito tempo atrás, a gente acreditava que o endométrio tinha pouca ação bacteriana, por ser uma região bem protegida, né? Hoje a gente sabe que esse microbioma tem influência direta ali. Ele não só estimula o processo inflamatório da endometriose, mas dependendo do agente ali presente, ele pode produzir um bloqueio e levar a paciente à infertilidade, que é um dos temas que o Dr. Luiz é o expert aqui no Brasil. Então quer dizer que o microbioma ele pode influenciar no desenvolvimento e a progressão da doença? Pode influenciar. No desenvolvimento tem mais uma ação genética, né? Mas na agudização dessa doença, tornar esse processo mais agressivo, ele tem influência direta. Ok. E no caso do SOP, doutor? Não, eu acho que o microbioma, assim, eu lembro um pouco da faculdade, a gente estudava num livro de ginecologia que se chamava Bastos, que era um marronzinho. Tratado de ginecologia. Tratado de ginecologia do Bastos. E ele falava, tinha uma frase muito, muito interessante no Bastos, que ele falava assim, o endométrio da paciente é asséptico. Assim, que ele teria uma proteção ali asséptica. E aí os anos se passaram, eu me formei um tempinho atrás, e aí quando a gente começou a visitar o microbioma, a gente começou a olhar para o microbioma, a gente sabe que assim, de asséptico não tem nada, tem muita bactéria, e assim, a gente realmente está aprendendo cada vez mais como essa bactéria está relacionada com o processo inflamatório, mas a gente não tem dúvida que cada vez mais a gente vai ter que olhar para isso, e saber qual que é a influência que essas bactérias têm no processo inflamatório. Então, a endometriose, por exemplo, é uma doença inflamatória crônica. Esse tecido, então só para a gente falar para as pessoas que estão aqui, o que é a endometriose?
A mulher tem uma camadinha dentro do útero que chama endométrio. Esse endométrio, ele cicla mês a mês. Né? A mulher, esse endométrio responde aos hormônios do mês a mês e aí acaba sangrando. Então a mulher, ela cresce, o endométrio sangra, cresce. Esse tecido do endométrio cresce fora do útero. Cresce na pelve da paciente. Ou às vezes no músculo do útero. E aí esse tecido, ele responde hormonalmente como o tecido do endométrio. E aí a paciente sangra na barriga. Então ela tem uma dor cíclica, ela tem um sintoma chamado de dismenorreia, que é uma dor cíclica durante a menstruação. E isso aqui, toda vez que ela sangra ali, ela produz um processo inflamatório local. A gente não consegue dosar processo inflamatório circulante, ela não é uma doença inflamatória circulante, que você faz VHS, PCR, nada disso, mas ela vai destruindo a parte pélvica da mulher. E ao longo do tempo, cronicamente, tudo que puder ser anti-inflamatório ou menos inflamatório ajuda muito. Então o detalhe do detalhe essas bactérias estão causando inflamação no endométrio, estão desarranjando a parte. E aí eu queria escutar um pouco do Zonta, assim, a parte do microbioma. O microbioma pode piorar a doença ou a doença pode piorar o microbioma. Como corrigir? É uma via de duas mãos, né? Então, assim, se eu tenho desarranjo do microbioma endometrial, eu tenho uma potencialização do processo inflamatório que vai trazer toda a complicação clínica dessa mulher. Em contrapartida, quando o processo inflamatório está instalado, ele serve como veículo para a instalação de agentes ali, né? Então, hoje, né, a gente entende que existe uma microbiota, não vou falar de normal, mas comum no endométrio, né, que ela se modifica pela ação de hormônio. Então, por exemplo, se eu tiver uma diminuição da taxa de progesterona, eu tenho maior proliferação de anaeróbio. Se eu tenho um aumento da taxa de estrogênio, esse anaeróbio some e diminui a ação inflamatória em cima. Então, é uma combinação. E na mulher regular isso, né? O Dr. Luiz tem propriedade para isso, é mais difícil ainda, porque muda todo mês, né? Todo mês ele cicla, né? Então, tem a hora que sobe, a hora que desce, e essa microbiota, ela vai se adaptando a essas variações. Uma coisa importante é que dentro dessa microbiota, eu também tenho patógenos. E se eu tiver uma microbiota equilibrada, esses patógenos, as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis não vão se aflorar. Então ela serve também como barreira, né? A gente tem visto isso muito em outros microbiomas, pele, ocular, que assim, somos bactérias, da cabeça aos pés, né? O quanto elas são benéficas para nós e o quanto o desarranjo delas pode causar um problema muito sério, muito sério. No endométrio é a mesma coisa. Quando eu tenho uma modificação desse microbioma e se porventura tiver a presença de um agente sexualmente presente ali, ele vai causar problema nessa mulher, inclusive a infertilidade. Principalmente. A bactéria é muito comum, chamada clamídia, né, que ela interage com todo o muco e o endométrio e o endosservice, né, o canal é altamente produtor de muco, e ela se instala ali promovendo uma hiperplasia. Então, além do processo inflamatório, tem uma hiperplasia ali que vai bloquear a tuba e a infertilidade está instalada. E muitas vezes se pesquisa um caminhão de coisas nessa mulher e não trata a bactéria. Tratou a bactéria, ela engravida, né? Diminui o processo inflamatório, ela engravida. Então, essa via de duas mãos é sensacional. Doutor Luiz, detectou endometriose ou SOP, qual é o tratamento? Qual é o plano de tratamento junto ao paciente? Legal, assim, acho que... paciente, né? Isso. Legal, acho que a gente pode falar um pouco da endometriose primeiro. Acho que a endometriose, então vamos lá, ela causa dor para menstruar e ela causa dor na relação. Então acho que quais são os 6 sintomas principais? Dor para menstruar, que é a dismenorreia, dor na relação, dor fora do período menstrual, com a dor pélvica crônica, alteração intestinal ou urinária cíclica e a infertilidade, né? São 5 sintomas e um sinal. Dependendo qual está presente nela, o tratamento pode mudar. Mas a gente pode concluir, assim, a gente pode dizer que a endometriose é uma doença de dor, basicamente. Então, grande parte dos tratamentos estão relacionados à dor. Então, o que a gente faz? Acupuntura, por exemplo, para diminuir a dor. Exercício físico, fundamental para paciente que tem endometriose. O exercício físico ele é uma atividade que aumenta a endorfina. Então, e a endorfina é um potente analgésico, que não causa problema no rim, não é um anti-inflamatório, nada que você possa dar problema. Então, acupuntura, exercício físico, dietas anti-inflamatórias, né? Evitar dietas pró-inflamatórias. Aí entra toda nas escalas de remédio, né? Entre os analgésicos, os anti-inflamatórios. Aí os anti-inflamatórios vão assim,
passam de dipirona, paracetamol, para os anti-inflamatórios reais, né? Piroxicam, Toragesic. Daqui a gente passa para os derivados de morfina, por exemplo, como Tilex, né, que é a codeína, morfina. Então a gente vai aumentando na escala de analgésicos até a paciente melhorar. Uma ação bem importante, como ela tem dor para menstruar, você pode bloquear a menstruação da paciente. Então, um tratamento clínico é fazer ela parar de menstruar. Agora, o que eu gosto muito? A paciente que quer engravidar não pode parar de menstruar. Então, eu gosto muito do caso da paciente que tem endometriose e está com desejo de engravidar. Porque se a paciente quer engravidar, você não pode bloquear. E aí, essa aí entra a discussão, né? O que fazer? Todo esse suporte de analgesia, exercício físico, associado com a tentativa de engravidar. E aí tem todos os tratamentos para poder engravidar. Então, a endometriose, o tratamento ele é multifatorial e multiprofissional. Como é uma doença de dor crônica, é muito difícil, porque a parte psicológica afeta muito. Os pacientes sofrem muito em casa. Você tem alguém que tem endometriose em casa? Não tinha familiar? Não, que eu me lembro assim de bate-pronto, não. Alguma sobrinha? Tenho conhecidas, né, que sofrem muito, né, e o principal incômodo realmente é a dor, né, o incômodo pélvico, né, que muitas vezes elas falam que às vezes chegam a mudar de ginecologista porque acha que ele não está sendo eficiente no tratamento, e na realidade não é isso, né, na realidade é uma dor aguda, apesar de uma inflamação crônica, mas é uma dor aguda que muitas vezes é insuportável. Perfeito. Não, e conviver com alguém com dor crônica é muito difícil. Eu costumo dizer que a paciente sofre muito e o parceiro sofre muito. Porque, assim, o parceiro passa por todos, o parceiro que for, passa por todas as fases. Assim, ele quer ajudar muito, quer levar para todos os médicos possíveis, depois passa, assim, de não acreditar. Como é que essa pessoa tem tanta dor e não procura ajuda? Porque às vezes não vai, porque assim, eu já sei que eu vou ter dor, eu sei que o cara vai me falar. E aí depois volta a querer ajudar muito. Então, assim, dor no ombro crônica. Toda vez que você convive alguém com uma dor crônica é muito difícil. Essa é uma paciente muito difícil. Eu vou te dizer que 90% dos ginecologistas não gostam de endometriose. Porque o cara fala assim, ela volta aqui todo mês com dor, eu não sei mais o que fazer com ela. E aí a gente dá uma dica que é um mapa de dor. A gente pega uma paciente e faz ela dizer pra gente quanto ela tem de dor ali em 2, 3 meses. Qualquer tratamento que a gente faça que peça ela ter lá 9 de dor para 6, a gente já melhorou a qualidade de vida dela. Isso é uma coisa muito legal, que às vezes eu falo. Às vezes ela não vai sair totalmente de dor, mas se você tirar de 9 de dor para 6, a gente já ajudou muito. Então, só para falar o que a gente faz? A gente dá uma escala para ela de 0 a 10. E a gente pergunta assim para ela, quanto que a senhora sente de dor nessa escala? 10 é a dor que te leva para o pronto-socorro. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente, atendi por telemedicina, uma paciente de Jundiaí, que a ginecologista perguntou assim para ela, você já desmaiou de dor? Aí ela falou assim, não. Então não é tanta dor. Olha que loucura. Você precisa desmaiar de dor para falar que tem o score máximo. O score máximo seria eu desmaiar. Que não é uma coisa frequente. As pacientes não desmaiam de dor, né? Porque assim, a dor ela dá um trigger de relação de luta ou fuga, que a gente fala. As pessoas não desmaiam de dor. Mas ela vai com frequência para o pronto-socorro, ela tem absenteísmo, ela perde horas de trabalho. A endometriose é uma das principais causas de absenteísmo e diminuição de produtividade no trabalho. Porque as pacientes, imagina que assim, durante o mês, ela tem 4, 5 dias no mês dela que ela não consegue mandar e-mail. Ela tá morrendo de dor. Água de bolsinha, ela aqui tomando anti-inflamatório. Arcada, né? Arcada. Então, a endometriose é uma doença muito, muito, muito interessante e muito, muito importante. E eu acho que o microbioma, né, pegando o gancho que o Zonta conhece com toda a propriedade do mundo, só tá vindo para ajudar, assim. Ele fez um comentário muito legal, assim, porque o microbioma, só pra gente falar, são bactérias que vivem na gente, que não são doença. Elas têm uma concentração, por exemplo, Gardnerella é uma delas. A Gardnerella ela tem uma concentração pequena, mas ela tem que estar lá. Se ela tem uma concentração maior do que o normal, ela se vira uma doença, que é a vaginose bacteriana, e tem vaginose endometrial, que a gente tem acompanhado cada vez mais, né? Sei lá, 60% de Gardnerella no endométrio. Eu costumo dizer que é como se fosse um aquário. É bem mais fácil você controlar um aquário com um monte de peixe do que você controlar um aquário que tem um tipo de peixe, 2 tipos de peixe. Só que esse aquário está o tempo inteiro em controle. Um exemplo, tomar antibiótico. Né? O Zonta pode falar dos testes. O paciente toma antibiótico para garganta, desregula tudo. Fala um pouquinho aí, Zontinha. Né? Desregula em nível sistêmico. Então, assim, controlar o microbioma, né, seja ele em qual sítio for, é muito difícil.
porque ele tem interferência direta do meio, né? Temperatura influi, relação sexual influi, remédio influi. E quando eu vou para antibiótico-terapia, bagunçou tudo. Porque ele acaba matando não só o que é ruim, mas o que é bom também. E se eu acabo matando o que é bom, a proteção natural que eu tenho sumiu. Então eu tenho que reequilibrar novamente para que essa pessoa viva num equilíbrio, né? Numa simbiose entre o ser humano e as bactérias, e para que a coisa aconteça de forma heterogênea, né? Regular pós-antibiótico-terapia, principalmente intestino, microbioma de intestino, é uma luta dura, né? Porque aí entra uma competição também com a alimentação. Então, se não é uma pessoa regrada, que não vai seguir a orientação dada, demora muito mais para recuperar. Ou, às vezes, ela cria um microbioma que não é benéfico para ela, porque ela mudou, ela teve a ação do antibiótico, mudou a alimentação e modificou toda a plataforma de bactéria dela. Então Perfeito. E olha que interessante, essas bactérias estão ali numa concentração ideal e tem algumas bactérias que são consideradas doenças, ou seja, elas não podem estar ali presente. A gente basicamente usa 5, né, que é a Chlamydia, né, Chlamydia trachomatis, Neisseria, que é a gonorreia, né, Ureaplasma, Mycoplasma e Trichomoníase. Essas são cinco principais ali que a gente encontra. Se você encontrar esses caras aqui, tem problema. Só que quando essa bactéria que é doença chegar lá e o microbioma estiver controlado, ela tem uma menor chance de instalar doença. Então, controlar o microbioma faz com que você melhore a imunidade local e que você tenha ali uma proteção contra entrar em contato com essas bactérias. Perfeito. Eu queria até usar um exemplo pessoal, né? Apesar de vocês já terem falado, mas acho que é bom a gente ressaltar a questão da fertilidade. A minha esposa, ela tinha endometriose e foi uma luta para que ela ficasse grávida. Foram anos de tentativa. Essa é a lembrança que eu tenho, né, da endometriose em relação à falta de capacidade de engravidar. E é uma luta, né? É uma luta, né? O que vocês podem estar falando sobre as pessoas que estão aí nos assistindo, que sofrem da endometriose e estão nessa luta como eu tive, eu e a minha esposa, né? Porque isso afeta todo mundo. Afeta o marido também, né? Porque aí tem uma questão psicológica também, né? Quer começar, Zontinha? Porque esse é um assunto... Tem bastante coisa para falar. Não, esse é um assunto que eu amo, na verdade. Assim, realmente, endometriose e infertilidade é o que eu faço da vida, nas publicações todas que eu foquei realmente nesse assunto. E é bem interessante você falar que você passou por isso, porque às vezes a gente só conhece uma coisa quando a gente passa por ela. E quem passa, assim, viveu dentro do processo. Eu costumo dizer que é um tripé, né? O tripé que é psicológico, financeiro e físico. Psicologicamente, o casal infértil, onde você descobre a endometriose, sofre demais. Principalmente o marido também, quando a paciente tem endometriose. Foi o que a gente falou, né? As pessoas que convivem com pessoas que têm doenças ali, que são importantes, principalmente para a pessoa que quer engravidar. Então, olha que interessante. A gente passou a vida inteira achando que a gente é super fértil. Porque que nossa mãe falava pra gente? Falava, olha, cuidado, hein? Se você engravidar sem preservativo, se você namorar sem preservativo, você vai engravidar. Só que a gente passou a vida inteira, não sei se você já teve susto com a sua namorada. Você, toma cuidado. Quem não passou por Quem isso? Quem nunca? E aí assim, a paciente fica bloqueada a vida inteira e para a pílula quando tem 30 e poucos anos de idade. Só que ela acha que ela vai parar a pílula e vai engravidar logo depois. Só que nos primeiros 6 meses o baby não vem. Já começa a dar angústia. E aí ela começa a fazer teste de LH urinário, começa a fazer uns testes para ver se está ovulando. Pacientes que têm ciclo menstrual regular, elas são ovulatórias até que se prove o contrário. Então, teoricamente, não precisaria nem do LH urinário para saber que ela está ovulando. Tem muco no colo, tem uma série de alterações fisiológicas. E aí passa um ano tentando enamorar e o baby não vem. E o que acontece? O casal começa a aumentar o número de relações sexuais para o baby vir. Só que isso se torna um problema, porque como que era uma coisa legal, namorar, começa a virar um inferno. Depois o Marco pode falar um pouco se ele passou por isso. Porque assim, quando é para namorar, para engravidar quando não é de jeito nenhum. E aí o casal começa a entrar naquele ciclo vicioso. Então, psicologicamente, fisicamente, o casal sofre muito. Porque o baby não vem. E o produto, o filho, é uma coisa que quando você não quer de jeito nenhum. Só que quando você quer, meu amigo, você quer com toda a força do mundo. Você quer segurar um filho no colo. É isso. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Então, assim, o que eu recebo no consultório são pacientes assim, destruídas do ponto de vista psicológico. E começa a piorar muito quando a paciente começa a fazer tratamento. O paciente fez um tratamento e deu errado,
Pô, será que eu vou ser mãe um dia? E aí algumas pacientes, assim, quando elas crianças, elas seguravam o bebê no colo, dizendo assim, ó, eu nasci pra ser mãe. E aí, queria escutar dos outros. E puxando um pouquinho, né, nessa modificação do comportamento sexual, você aumenta o risco. Aumenta o risco de infecção, né? Infecção urinária, né? As ITUs, né, de repetição. Você aumenta o risco de contaminação, né? E acaba potencializando a dificuldade de fecundação ali. Por quê? Se você aumenta o risco de infecção e inflamação, já naquela paciente que já tem algum distúrbio, vai se tornar mais difícil. De repente ela passa para a parte psicológica e passa a pensar o seguinte, pô, além de eu ter dificuldade de engravidar, eu também estou com uma infecção de repetição. O que será que eu tenho a mais? Ou o que será que o meu parceiro, né, está trazendo para casa por deficiência de relacionamento relacionado à doença? Então, o médico aí é um mago, né? Ele tem que saber administrar todas essas situações. Nós da patologia é mais confortável, né? Tem, não tem, né? Acontece assim, não acontece assim, mas o médico aí é a pessoa fundamental e muitas vezes, né, o mentor da gravidez, porque ele consegue equilibrar não só clinicamente a paciente, mas também psicologicamente. Exatamente. Eu vivi isso, né? O cara que não tem esse tato psicológico de entender, como o Dr. Luiz está falando, não adianta ele usar todas as ferramentas que ainda vai ter dificuldade de acontecer. Tem toda uma questão de ordem psicológica, né? O médico passa a ser um psicólogo, né? Eu vivi isso, porque foi literalmente um parto passar por esse processo. Porque é difícil, né? É difícil. Tinha dias que você chegava cansado em casa, a esposa falava, ó, hoje vai ter que rolar, porque estou ovulando, né? Então, assim, termômetro. Você não tem aquela motivação, né? Psicologicamente você já está abalado, é uma obrigação. E eu acho que do ponto de vista até das energias, isso dificulta bastante, né? Então, assim, foi bastante complicado, né? Eu acho que é uma situação difícil, o médico tem que ter todo esse dom de tratar com questões de ordem psicológica, porque é realmente um processo bastante complicado, mas no fim tudo acaba dando certo. Eu até na época... Vocês chegaram a fazer algum tratamento? Não, fizemos um monte de coisa. Eu fiz tanta fertilização coisa. Também? Fizemos. No final fizemos isso. Tá. Foi através da fertilização. Nem sei se você quer falar sobre isso. Não, foi através da fertilização que aconteceu. Eu até lembro de um caso interessante que acabou não adiantando muito. Eu tomava na época finasterida. É finasterida, né? Você vê que não adiantou nada, né? Fiquei careca. E eu tive que parar, né? Sim, tive que parar e tal. Naquela época, né? Você não queria ficar careca, no fim não adiantou nada, tá aí. Sim. Mas eu tive que parar até de tomar finasterida. Enfim, você tem que mudar uma série de comportamentos, de hábitos para que as coisas aconteçam. Mas no fim acaba tudo dando certo e o final é sempre muito feliz. Eu acho que o ponto que a gente pode levantar é, se você está tentando engravidar e tem dor pélvica, é legal de podcast, porque a gente sabe, às vezes a gente sabe quem assiste. A gente sabe que médicos assistem, pacientes assistem, então mas se você está tentando engravidar, tem ou não tem dor pélvica, você precisa procurar endometriose. Investigar. Eu acho que essa é uma informação importante. Procurar endometriose, porque a gente acha em 40% das pacientes que estão tentando engravidar, endometriose. Em algumas que não tem nem tanto sintoma, nem sei qual é a história da parceira do Maso, mas assim, algumas pacientes não têm sintoma, a única coisa que a gente acha é endometriose. E isso é super importante. E outra coisa que acho que eu, pegando uma fala que vocês falaram, é o casal que está tentando engravidar. Então precisa procurar o parceiro também, assim, precisa fazer o espermograma do parceiro, precisa olhar tudo isso. E aí, juntando o microbioma, se a gente, é claro que comportamento sexual, cada um tem o seu e tá tudo certo. Mas a gente brinca que toda vez que você arruma um namorado novo, uma namorada, você pode passar 2, 3 meses ali ajustando o microbioma dos dois. É isso. Os dois vão trocando bactéria. Fala isso. Tem um dos últimos das apresentações do Eurodim deste ano foi justamente isso, que não adianta você fazer apenas o microbioma da mulher. Perdão. Tem que fazer do homem também, porque é uma troca ali, né? E tem um trabalho que eu gosto muito do Stewart, um microbiologista americano. Foi o cara que inventou o Stewart lá? Não. Esse é mais novo, deve ser neto dele. Que ele mostra exatamente isso, né? Quando ele bota os diagramas do microbioma vaginal e do microbioma peniano, existe uma diferença de bactéria importante. Então ele mostra antes do início do relacionamento, quando vai para a gestação, né, para engravidar, durante todo o tratamento, né, e o equilíbrio que tem no final entre os dois.
né? Então é um estudo que eu gosto muito e é justamente isso. Quando você fala em gestação, em fertilização, você tem que investigar os dois. Você tem que cuidar dos dois, né? O homem vem muito com aquele discurso de eu sou um mosquito, né? Que eu não preciso, o problema é sempre dela. E às vezes não é, né? E às vezes é um problema de infecção crônica, de ST de repetição, que está causando todo o problema na mulher, né? Então tem que ser investigado. E o SOP? Esse nome complicado, né? Síndrome do ovário policístico. Qual é a relação dele com o processo de fertilidade? Ou de infertilidade? Legal. É bom a gente tá falando das duas doenças mais frequentes. Então, a cada 10 pacientes que chegam no consultório que falam assim, olha, eu tô tentando engravidar e não engravido, posso te dizer que 3, 4 vão ter endometriose, as outras 3, 4 vão ter ovário policístico. Então, o que é o ovário policístico? Qual que é a relação com a infertilidade? O ovário policístico é uma endocrinopatia, é uma doença endócrina do ovário, basicamente nas enzimas do P450 lá. A mulher tem uma cascata de enzimas ali dentro do ovário. Eu dou aula na pós-graduação, e na pós-graduação a gente fala isso no detalhe, assim, quais são as enzimas que participam de cada etapa ali na formação hormonal. Cada via, né? Cada via de formação hormonal, mas a gente fala que a granulosa, então só pra gente falar rapidinho, o ovário ele tem duas células principais ali, uma célula chamada de teca e uma célula chamada de granulosa. A teca tem receptor de um hormônio chamado hormônio luteinizante, que é o LH, e a granulosa tem receptor do FSH. Esse FSH, essa cascata do hormônio folículo estimulante, não funciona adequadamente. Então ela tem deficiência nessas enzimas. No final do dia, ela não consegue fazer com que o folículo dela ali, a casinha do óvulo, cresça e se torne um óvulo dominante. E ela não consegue ovular. Então é uma endocrinopatia por desovulia. É uma classificação do OMS tipo 2 que a gente fala. Não amadurece, né? Ele não amadurece, exato. Essa frase é boa, ele não amadurece porque como ele não cresce, no finalzinho, quando você tem o trigger de LH ali, ele não consegue transformar um óvulo de metáfase 1 para metáfase 2, que é exatamente o amadurecimento. Então a paciente não ovula. Então o que é o ovário policístico? É uma síndrome do ovário que faz ela não ovular. Em formas gerais é isso. E não ovular está ligado à infertilidade. Então a paciente quando ela não ovula, né, o tripé de não conseguir engravidar é não ovular, trompa obstruir ou sêmen ruim. Esse é o tripé que o gineco geral às vezes faz, não é nem o esterileuta que faz. O ovário policístico bate no primeiro tripé aqui, que é não conseguir ovular. E se ela não ovula, o ciclo menstrual dela é não regular. Ela tem irregularidade menstrual. Então a minha dica é, primeira coisa, se você acha que você não está conseguindo engravidar, seu ciclo é regular. Né, Zontinha? E essa é uma coisa que a paciente consegue ver bem, né? Dosou o hormônio, você consegue fazer o mapeamento dela completo, né? Inclusive dos fatores de crescimento até o hormônio propriamente dito. Então você acompanha toda a fase, né? Através de uma simples dosagem sanguínea. Perfeito. Assim, em SOP dosar hormônio é fundamental. Assim, a gente consegue saber, e assim, a classificação mais nova a gente chama de anovulação crônica hiperandrogênica, né? Mas popularmente foi o SOP, né? O ovário policístico, só que a gente tem fenótipos da doença. E os hormônios, como o Zon tá falando no comecinho, ele consegue, as dosagens hormonais, consegue ajudar a gente e outros exames a falar que tipo de fenótipo que a paciente é. Porque tem pacientes que não têm aspectos hormonais alterados, mas são anovuladoras. Exato. Né, Zontinha? Fala um pouquinho desses exames que podem ajudar. Pode ter toda a ação genética em cima, né? Então ela tem um ciclo, um eixo neuroendócrino que funciona, mas ela não ovula, porque existe algum bloqueio, alguma variante aí que faz também esse ovócito, esse óvulo, né, não amadurecer, ou sequer ser produzido, né? Então tem que se investigar através de alguma irregularidade genética, de uma mutação, se existe esta informação, porque fisiologicamente ela é normal, mas geneticamente ela tem um defeitinho aí, que atrapalha. Eu vou fazer uma coisa que eu nem sei se eu podia, mas a gente tem um programa chama Baby Insemina, que é um programa 100% voluntário, e tá acabando de ser agora, que a gente pega pacientes com ovário policístico e faz elas ovularem e insemina elas. Esse é o primeiro ano, não sei se podia falar ou não podia falar, mas é 100% voluntário, as pacientes não gastam nada. E é bem interessante que a gente foi ontem lá ver as pacientes e a gente vai inseminar no domingo 40 casais, acho que um pouco menos, 30 e poucos casais, de pacientes que têm ovário policístico. É bem legal esse programa, não sei se quem puder, depois estiver assistindo, puder seguir lá o Baby Insemina, acho que sensacional. Sim. Inovador, Dr. Luiz sempre foi inovador. Isso que é o gostoso, né, dessa parceria, porque assim,
São dois cientistas malucos trazendo inovação para a área da saúde. Não, mas né? são informações Sensacional. Então, doutor Luiz, uma análise genética é importante nesse processo todo para detectar esses problemas? Fundamental, é fundamental. Assim, hoje a gente tem visto assim, que a parte laboratorial está ajudando a gente cada vez mais. Assim, a gente tem os polimorfismos ali para entender exatamente quem que é aquela paciente, que tipo de paciente que a gente está tratando. Porque a sensação que eu tenho é que antigamente a gente era um médico que dava um tiro. E a gente tratava todas as pacientes da mesma forma. Só que as pacientes não são da mesma forma. Cada paciente é um jeito. Então a medicina moderna, ela é uma medicina mais individualizada. Não sei se o Zonta concorda comigo. Exato, 100%. Medicina personalizada. Eu acho que a medicina hoje em dia está caminhando por uma forma assim. A gente dava metformina para todo mundo que tinha ovário policístico, mas pode ser que essa metformina não funcione para essa paciente. Farmacogenética. Quem é essa paciente? Aí, assim, o Zonta, com todas as coisas que ele vem estudando há anos aí, dá suporte pra gente para falar assim, quem que é de fato essa paciente, como que a gente vai tratar ela? Então, o médico é muito mais técnico hoje em dia do que era antigamente, tanto do ponto de vista genético. Quem é essa paciente? E a epigenética é uma coisa, um assunto que eu gosto demais, assim. Ela pode ter o gene, mas pode não expressar. E o que o ambiente está fazendo para fazer? Qual o gene que ela está expressando? Porque, assim, o que a gente aprendeu, né? Por exemplo, eu fiquei um tempo em Boston, né? Eu acabei morando nos Estados Unidos. E o cara que ganhou o prêmio Nobel lá da epigenética, eu estava no laboratório do lado. O que esse cara fez? Ele pegou duas moscas, que eram, assim, geneticamente idênticas, e fez crescer uma dentro de um túnel em Boston. Tem até as fotos do cara lá. E outra dentro do laboratório, em concentrações ideais. Essa mosca, que geneticamente idêntica, ela expressou cor de ouro diferente. Essa foi a primeira publicação da epigenética lá atrás, mostrando que você pode ter um gene, mas a sua característica física depende de qual gene você expressa. Então, mudou um pouco o nosso raciocínio, dizendo lá atrás Lamarck, Darwin. Hoje em dia, assim, como o ambiente, o que é a epigenética no final do dia? É como o ambiente influencia. Como o meio influencia. É isso. No gene que você vai expressar. Né, Zonta? Fala um pouquinho sobre isso aí. Exato. O Dr. Luiz tocou num ponto importante, né? Que existia até um jargão médico antigamente, né? O que não dava para entender, acho que você tem um problema genético, né? Hoje eu falo sim ou não, né? Hoje sim, o seu problema é de cunho genético, existe uma variante, existe plamorfismo, existe uma ação gênica aí que está promovendo essa transformação aí, ou não, o problema é fisiológico, então mais fácil, vamos chamar assim, de tratar, né, de cuidar. Então, com o advento das novas tecnologias, da alta complexidade, hoje eu consigo mapear essa pessoa geneticamente e o médico consegue mapear fisiologicamente. Então, assim, pode ser um problema conjunto, né? Eu tenho a ação de um gene onde a própria fisiologia da mulher é o gatilho, né? A própria produção de hormônio dela dispara aquela mutação que ela tem e traz problema para ela. Então, às vezes, não é influência nem do meio e não é ela própria, né? O câncer de mama é um exemplo clássico disso, né? Eu tenho biomarcadores que são da própria mulher que estimulam as células, a mutação dos genes do câncer de mama dela sem sequer ela saber. E, de repente, ela aparece com uma lesão importante ali, né? Gene mediada pelos próprios hormônios dela. Então, você tem que inibir isso aí. A mesma coisa vai acontecer ali no ovário policístico, a mesma coisa vai acontecer na endometriose. Então, entender a genética, a medicina personalizada, hoje é mais um checklist que o clínico tem que ter do lado ali. Infelizmente, nosso tempo está acabando, doutor Luiz, doutor Zonta, e aí o doutor estava falando da genética, né? Eu vou falar de futuro, né? Hoje, o que o futuro nos mostra em relação à saúde da mulher a partir da genética, especificamente? Olha, se identificou muita coisa, se esclareceu muita dúvida que tinha e muita coisa a ser esclarecida, né? Com a utilização da genética e das novas tecnologias de alta complexidade aí. Então, hoje, eu tenho ferramenta de interferir direto na fertilidade desta mulher, inibir a ação de genes dela, ajudar no dia dela, na própria situação de vida dela, em dieta, em comportamento sexual, mas eu acho que
neste ponto, né, com todas essas ferramentas, isso é uma opinião, né, e grande parte da comunidade de saúde concorda com isso. Eu acho que a grande sacada hoje para a saúde da mulher, para a doença, para a medicina personalizada, chama-se prevenção. Se eu tiver, né, se o médico tiver na mão informações importantes sobre essa mulher, ele vai conseguir atuar antes que a doença apareça. Porque atuar depois que você está doente, tratar, é o praxe, é o de costume, né? Mas o que eu posso ajudar essa mulher antes dessa doença aparecer? E aí é onde entram as ferramentas que a gente tem hoje. Doutor Luiz. É perfeito. Acho que assim, a medicina de prevenção hoje em dia e até a gente conseguir entender como que essa doença vai evoluir, porque assim, às vezes a gente vê uma paciente que acha que essa paciente vai piorar muito, e não piora. Você vê uma paciente que está com uma doença, um ovário policístico, alguma coisa que você fala que ela, poxa, ela vai ficar super bem, esse é um quadro clínico, e ela piora muito. Assim, como entender do ponto de vista biológico ou até biomolecular o que vai acontecer com essa doença? Como que ela vai progredir? E prevenção, assim, é isso que o Zonta falou, assim, a gente agir antes da doença aparecer, maravilhoso. Agir no começo da evolução das doenças. E como que ela vai evoluir isso tudo, esse suporte laboratorial e entender qual doença a gente está falando. Eu acho que se a gente pudesse resumir a gente tem duas doenças, endometriose e ovário policístico. O que a gente está fazendo hoje, saber qual é dentro dessas que já são, né, Zonta? Acho que entender como classificar de forma adequada e tratar de forma adequada. Eu acho que esse é o processo, o caminho natural. Doutor Luiz, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu gostaria que você desse sua mensagem final, aquilo que você entende que é importante passar para as pessoas que estão nos assistindo. Legal, acho que o que eu posso passar, assim, tenha um bom suporte médico, né? Estude bastante o médico que você está passando ali, né? Olhe o currículo dele, olhe se ele está acostumado com aquilo. E entenda que hoje em dia a medicina evolui cada vez mais, né? A gente está vendo aqui pessoas que estudaram a vida inteira, né? O Zonta já foi de grandes cadeiras, aí, passou a vida inteira estudando HPV, a vida inteira estudando a parte molecular. Então, o que eu acho? A medicina evolui cada vez mais e se você fez um diagnóstico e descobriu um diagnóstico, não é um bicho de 7 cabeças. Saiba que a medicina tem evoluído cada vez mais para tentar te ajudar a você viver bem com as doenças ou até curar as doenças. É claro que existem várias doenças que têm cura. Especificamente do nosso podcast aqui, endometriose e infertilidade, a endometriose não é a doença de 10 anos atrás. Hoje em dia a gente estadia bem a doença, mapeia muito bem a doença, tem vários tratamentos bons. Então você consegue sim engravidar, né? Se você descobrir endometriose, né? Eu costumo dizer que 60% das pacientes que descobrirem endometriose não vão ter problema para engravidar, 40% vão ter. Então não é um diagnóstico definitivo, olha, se descobrir endometriose você vai ter problema para engravidar. E dentro desses 40% ainda existem muitos tratamentos. Então, descobriu endometriose ou descobriu o ovário policístico, tenha um bom médico, confie no seu laboratório, né? Isso é fundamental. A gente vê que às vezes a gente toma uma conduta com um exame que está totalmente errado. Então um bom exame de laboratório ajuda muito o clínico. Demais, demais, demais. Então assim, olhe os exames de qualidade, provoque o seu médico, porque alguns exames estão nos laboratórios comuns. Provoque o seu médico para perguntar para ele, existe algum kit mais moderno? Existe algo que eu possa fazer que possa te ajudar? E aí isso vai fazer com que o médico também procure algumas coisas, né? O Zonta pode falar um pouco tem vários kits novos que não estão no laboratório comum. Exato. Né, Zonta? Isso pode ajudar. Metodologia nova, né? Fazendo, né? Tudo que a gente faz aqui, a inovação em ciência, em saúde, hoje é a palavra do dia, né? Se eu vou para o Ministério da Saúde, apesar da gente não aplicar muito ainda aqui, né? Mas inovação em saúde e medicina é a palavra do dia. Se eu vou para pesquisa e desenvolvimento, seja ela em âmbito universitário ou ela em âmbito industrial, né? Vamos falar farmacêutico, é inovação. O que tem de novo? O que eu consigo sair na frente para poder melhorar a qualidade dessa pessoa, né? Então, e o suporte que ainda não tem jeito, né? É o laboratório, é o povo que está ali dia a dia descobrindo novas coisas. Nós estamos com uma coisa importante, né, na pesquisa clínica agora, uma lei nova que está saindo, existe uma briga considerável sobre aprovar o que e não aprovar o que, então
A gente não pode ter medo, né, de participar de programas, como o Dr. Luiz falou, né? Tem que participar sim, porque só assim vai trazer conhecimento, inovação e benefício para a população, né? Então, esse casamento clínico-diagnóstico é uma coisa que sempre andou junto. Você vai falar, mas há 50 anos isso não andava junto. Porque não tinha recurso. Depois de 50 anos, hoje eu tenho recurso. Então, o Dr. Luiz foi brilhante aí, né? Primeiro é a escolha de quem vai cuidar de você. E depois, como vai cuidar? Que vem toda a parte de apoio à clínica médica e é o que nós fazemos todo dia, né? O nosso parquinho de diversão aí. Perfeito. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Luiz Pina, a presença do Dr. Marco Antônio Zonta. Eu entendo que não foi uma entrevista, foi uma aula, e se foi relevante para você, então siga o nosso canal, compartilhe, comunique com seu colega, principalmente da área de saúde, porque são informações muito relevantes. E até a nossa próxima entrevista. E valeu!